no nosso Classroom, na barra atividades, todos os vídeos das aulas anteriores, né? Então, da aula 1 até a aula 4, já está ali na barra atividades, no tópico vídeos aulas ao vivo. Os slides utilizados em cada aula também é a mesma coisa, tá? Cada um dos slides está ali na barra atividades, no tópico slides das aulas ao vivo. Então, está ali slide da aula 1 a 4 já disponível para vocês, inclusive o slide da revisão, né? Então, os slides de hoje, aula 5, também estarão ali depois para vocês. Como é de costume, sempre no início de cada aula, a gente relembra o nosso calendário. O calendário foi um dos tópicos do nosso contrato pedagógico, então relembro que o contrato pedagógico ele também está disponível no Classroom para vocês, ali na aba atividades, no tópico contrato pedagógico. Estão ali os slides do contrato pedagógico e o vídeo, né? Aquele vídeo que foi ali uma hora e um pouquinho, com todos os detalhes, tá? Então, a gente sempre repete aqui o calendário, mas quando a gente fala do Moodle aqui, lá no contrato pedagógico, a gente abriu o Moodle, passo a passo, mostrou onde está o guia do aluno, mostramos onde aparecem as atividades avaliativas para vocês fazerem, mostramos que o guia do aluno tem os prazos delas ali, que vocês devem cumprir esses prazos para não perder as notas. A gente falou do trabalho disciplinar, a gente abriu o Classroom, mostramos o arquivo do trabalho ali no Classroom, que é onde vocês vão fazer e vão entregar o trabalho. Mostramos esse passo a passo. Mostramos lá no Moodle onde vai aparecer a prova, onde vai aparecer a substituição. Então, foi tudo detalhado, né? Então, quem ainda, porventura, né, não tem assistido, ou viu pela metade lá naquele primeiro dia, não lembra, talvez, de alguns combinados, de alguns detalhes, fique à vontade para assistir, então, o contato pedagógico novamente, tá? Estaria à disposição desde o primeiro dia, na barra atividades, no tópico contrato pedagógico. E, como sempre, então, a gente relembra, né, o nosso calendário no início de cada aula. Então, a primeira parte da disciplina, que corresponde à atividade avaliativa 1, né, aconteceu a primeira aula no dia 25/5, depois do contato pedagógico a gente teve a aula 1, no dia 27/5 teve a aula 2, no dia 1/6 teve a aula 3, e, referente ao feriado 3/6, lá no dia 4/6, a gente teve a revisão da aula 1 a 3. Referente a este conteúdo, vocês então ficaram com o compromisso de fazer a atividade avaliativa 1 no Moodle, que vale então 2 pontos, tá? Tem prazo para fazer, né? Então ela está aberta já faz um bom tempo, deve estar encerrando por aí, né? Deve estar chegando o prazo final dela já. O prazo está no guia do aluno, que é aquele arquivo que a gente abriu no primeiro dia, né? Vocês têm que acompanhar as datas por ali para não perder esses prazos, tá? Se alguém não lembra qual é o prazo que encerra a avaliativa 1, tem que entrar no Moodle, clicar no guia do aluno e olhar lá o prazo da avaliativa 1, tá? Façam no prazo, não deixem passar. Bom, na terça-feira, a gente começou, então, essa última terça-feira agora, né? A gente começou a segunda parte da disciplina, com a aula 4, no dia 8/6. A gente teve a renda financeira 2, a renda diferida, né? Hoje, 10/6, a gente vai ter o primeiro sistema de amortização para financiamentos, que é o sistema Price. Terça-feira que vem, a gente vai ter a aula 6, que é o sistema de amortização SAC. E no dia 17/6, a gente vai ter uma revisão, né, dessa segunda parte da disciplina, tá? Onde a gente revisa o sistema diferido, né, os sistemas de amortização SAC e Price. 17/6, então a gente faz a revisão e, correspondente a essa segunda parte da disciplina, vocês têm uma atividade avaliativa 2 para fazer lá no Moodle, tá? Ela já deve estar aberta, essa atividade avaliativa 2, e ela tem um prazo, né, para vocês fazerem, tem que fazer dentro do prazo, ou seja, até aquela data final que está lá no guia do aluno, tá? Tem que fazer a atividade avaliativa 2, valendo, então, 2 pontos. Aí são 4 pontos na N1. Para fechar os 10, falta, então, 6 pontos do trabalho disciplinar. Esse que a gente falou lá no primeiro dia, mostrou no Classroom, mostramos o arquivo, mostramos que são 4 cálculos, cada cálculo, inclusive, né, no arquivo ali do Classroom já está até com a fórmula, né, para vocês fazerem. Então, o trabalho é bem simples, né, bem tranquilo de vocês ficarem com uma boa nota aí na N1, tá? Só não pode esquecer de fazer, né, tem que abrir o arquivo, registrar ali o passo a passo do cálculo, porque tem que demonstrar todo o cálculo, né, além da resposta. E depois de terminar o trabalho,
né, vai fechar o seu arquivo, vai clicar de novo em ver atividade, e aí vai clicar na caixinha entregar ou marcar como concluído, porque aí está devolvendo o trabalho para mim, eu vou receber esse trabalho então até o dia 19, e no dia seguinte, já a partir do dia 20, eu vou começar a fazer as correções, e vocês vão começar a receber, né, trabalho devolvido, né, significando que o professor devolveu para vocês o trabalho corrigido, tá? Aí depois do dia 19, mais provável. No dia 22/6, nós vamos fazer uma revisão em especial, né, preparatória para a prova do dia 24/6, tá? Claro, a gente revisa todos os conteúdos, da aula 1 até a aula 6, mas com foco especial em preparar vocês para a prova, tá? Então, a prova acontece no dia 24. No dia 24 não tem aula ao vivo, no dia 24 é apenas a prova no Moodle. Antes das 19 horas deste dia, 24/6, vocês recebem no Classroom as instruções de prova e o código dela. Aí vocês vão entrar então no Classroom, vão ler as instruções, vão copiar o código. Às 19 horas vocês acessam o Moodle, a disciplina de matemática financeira, claro, né? Vão então clicar ali na prova, ela vai pedir o código, inserem o código e vai abrir as 10 questões. Ao final das 10 questões, vocês clicam em salvar, né? Enviar e salvar, e ela já vai então atualizar e dar a nota que vocês ficaram na N2. Sendo assim, temos N1 10 pontos, avaliativas no Moodle mais trabalho. N2, prova final, 10 pontos. A média, então, N1 mais N2, dá 20, dividido por 2, média final 10, é aquela que a gente sempre espera de todos vocês, né? Mas a média mínima para aprovação é 6, tá? Se acontecer de ficar abaixo da média 6, bom, aí reprovaria, mas temos a avaliação de substituição, que seria, entre aspas, aí uma recuperação, né? Então, se ficou abaixo de 6, quem ficou abaixo de 6, vai aparecer uma prova de substituição para ser feita no dia 10/7, lá no Moodle. Então, ficou abaixo da média 6. No dia 10/7, tem que entrar no Moodle e fazer a prova de substituição. Nessa não tem código, né? É só entrar e fazer a prova neste dia. Então, se ficou abaixo de 6, quanto é que precisa tirar na substituição? A nota suficiente que, somada com a maior nota entre N1 e N2, né, dê a média final 6. Tá? Então, se ficou com 8 na N1 e 2 na N2, a média final vai ficar 5. Fazendo a substituição, qual nota vai substituir? A menor, né? Se ficou com 8 na N1 e 2 na N2, vai substituir a nota 2, né? Certo? O objetivo, então, de chegar na média final. Tá? Muito bem, gente. Sei que é bem repetitivo, sempre no início de cada aula falar isso, né? Peço desculpa a todos, mas preciso fazer, né? Esse alerta sempre no início de cada aula, né? Uma prática nossa aí, para que ninguém esqueça. Tá? Então, fica o espaço para perguntas, dúvidas, se tiver ainda, né? Alguma pergunta ou dúvida, ou daqui a pouco uma coisa nova, né? Ah, não tinha me apercebido disso, né? Agora me surgiu a dúvida. Então, não tenha vergonha de perguntar, pergunte. Como é que tá para vocês, gente? Surgiu alguma dúvida, alguma pergunta sobre o calendário, nosso processo avaliativo aí, avaliativas da N1, trabalho, prova, substituição, os prazos no guia do aluno? Tá tudo claro? Tudo ok para mim. Tudo certo? A Josi, às vezes o microfone está longe e a gente ouve a voz bem baixinho, Josi. Muito bem. Eu esqueço que eu tenho que botar ele mais perto da boca para falar. Então, gente, se não tem dúvidas e perguntas de momento, né, sobre o processo avaliativo, nós vamos então adiante, vamos começar a nossa aula. Espero que, né, aqueles que ainda não fizeram, né, nenhuma avaliativa, né, lá no Moodle faça, né, porque tem gente que não fez ainda. E aí a gente está relembrando em cada uma das aulas, né. Nós já estamos aí na aula número, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, né, 6, hoje, dia 10, já a sexta vez que a gente conversa, né, no início de cada aula sobre o calendário. Então, acredito que ninguém está esquecendo, né? Só está deixando, de repente, né, para o último dia para fazer, mas, por favor, né, gente, não façam isso comigo, né? Fico preocupado quando eu olho lá e vejo, ó, fulano não fez ainda,
e a gente insiste todas as aulas aí para lembrar vocês, né? E aí tem gente que não fez, tá? Tem que entrar lá no Moodle, né? Exatamente como a gente mostrou, né? Pode ser pelo site da QI, entra no site da QI, clica na aba Serviços, clica no Moodle, na disciplina de Matemática Financeira, né? Clica lá na semana 1, tá lá a avaliativa 1, clica na semana 2, tá lá a avaliativa 2, tá? Quem não fez tem que fazer, para não perder os prazos, tá? Muito bem, então vamos começar o nosso conteúdo de sistemas de amortização. Temos dois sistemas, né? Como a gente falou, um a gente vai tratar hoje, o sistema Price, e o outro é o sistema SAC, tá? Que será na terça-feira que vem. Bom, os dois sistemas, né, de amortização são diferentes, enfim, têm suas características próprias, mas o importante é que, nos dois casos, né, a dívida vai sendo amortizada ao longo do tempo, conforme as prestações vão sendo pagas, tá? Então, conforme a gente vai pagando uma dívida, a gente diz que a gente está amortizando aquela dívida, tá? Então, até chegar ao último pagamento, a última parcela, e a dívida foi toda amortizada, ou seja, não tem mais dívida a ser paga, tá? Então é isso. O significado de amortização é: estamos abatendo um saldo devedor de uma dívida que vai chegar a zero ao momento que a gente estiver terminando de pagar essas prestações, tá? Em relação à amortização de uma dívida, que é o processo de extinguir essa dívida, né, nós temos um detalhe importante a estar atentos. Quando a gente paga uma prestação, tá, aquele valor da prestação é composto de dois elementos. O valor da prestação, nela nós temos uma parte de juros que fica para o banco e não amortiza a dívida. É o aluguel do dinheiro, né? Os juros que a gente está pagando por ter pegado aquele valor emprestado. Os juros não abate a dívida. A gente está pagando esses juros para o banco. A outra parte que sobra da prestação é o que vai, de fato, amortizar a dívida, amortizar o saldo devedor. Tá? Então, pago uma prestação de R$1.000. Infelizmente, né, não é esses R$1.000 que vai abater o saldo devedor. Né? Dentro desses R$1.000 tem uma parte que é juros. Digamos que seja R$300, tá? Então, R$300 de juros fica para o banco. O que sobra? Os 700, esses 700 que, de fato, então, vão abater o saldo devedor, vão amortizar a dívida. Então, isso serve, né, para qualquer um dos dois sistemas, né? Seja o sistema Price ou seja o sistema SAC, né, sempre tem uma parte que é juros e uma parte que é amortização, tá? Só que a forma de, né, fazer os cálculos muda, né? E a forma como evolui o valor da prestação, o valor da amortização e dos juros também é diferente em cada sistema, tá? Muito bem. Sabendo disso, que a prestação é composta de uma cota de amortização, que é uma parte que vai abater o saldo devedor, e outra parte que é a parcela de juros, tá? Essa é a composição de uma prestação. Sabendo disso, nós temos dois sistemas. O Price, que a gente está começando a ver hoje, né? Então, o sistema Price, ele tem as prestações constantes, as prestações em um valor fixo. Ou seja, se nós calcularmos o valor da prestação no sistema Price, e esse financiamento, esse empréstimo for de 300 parcelas, eu preciso calcular as 300 parcelas para saber qual o valor de cada uma? Não. Por quê? Nesse sistema, o valor da prestação é fixo. Então, calculo uma vez, já sei quanto vai ser cada parcela desse empréstimo, desse financiamento. Se for 30 vezes, as 30 vão ser do mesmo valor. A prestação é fixa no Price. Se for 200 vezes, 200 prestações, calculo uma vez, porque no sistema Price o valor da prestação é fixo, né? Então as 200 prestações serão no mesmo valor, tá? Esse é o sistema Price. Estamos falando aqui do valor da prestação. Lembrem, a prestação é composta de parcela de juros que fica para o banco e cota de amortização. A prestação pode ser fixa, mas lá dentro da prestação, em algum momento os juros pode ser, né, menor, o valor da amortização, por exemplo, pode ser maior, que é o que acontece no sistema Price. Conforme vão sendo pagas as prestações, os juros vai diminuindo, né, o componente
que faz parte da parcela de juros, vai diminuindo e o valor da amortização vai aumentando. Característica do sistema price. Se precisarem anotar, anotem, né? Se não quiserem, está na apostila esse conceito que a gente acabou de falar, né? Sobre a composição da prestação no price. A prestação é fixa, o valor é um só. Agora, a composição dentro desse valor, como quantos por cento fica de juros, quantos por cento de amortização, é variável, né? No sistema de amortização constante, que é o SAC, esse SAC, a gente está vendo o conceito agora, né? Mas o processo de cálculo dele todo a gente vai ver na terça-feira. Mas o conceito já é importante, a gente precisa diferenciar os dois já desde agora. No sistema de amortização constante, as prestações, as parcelas pagas mês a mês, as prestações são decrescentes. A gente começa pagando um valor mais alto, né? E ele vai diminuindo ao longo do tempo, o valor da parcela, da prestação, tá? A amortização aqui é constante, então a gente sabe que a prestação é composta de amortização e juros. Se a prestação vai diminuindo e a amortização é sempre a mesma, significa que o que está acontecendo com os juros ao longo do tempo, né? Ele está diminuindo, tá? Então, no sistema SAC, nós temos prestações que vão diminuindo e juros também vai diminuindo ao longo do tempo. A amortização é que fica constante durante todo o tempo. Se for 200 prestações, nós vamos saber que a parte da prestação que compõe a amortização vai ser sempre a mesma durante aquelas 200 prestações. Então, num, a amortização é constante. No outro, a parcela que é constante. Como o sistema price começa com P, fica fácil da gente, né, criar um mecanismo mental aí para lembrar. Price começa com P, né, price de preço, né, P, prestação constante. A amortização constante é o sistema SAC, tem a letra A na sigla SAC, né? Então fica fácil também de lembrar que a amortização é que é constante, tá? Muito bem. Fórmula da amortização, melhor dizendo, fórmula da prestação, né, do sistema price. A fórmula da prestação de um sistema de financiamento como o price, né, vai utilizar a tabela FVA. Por quê? Nós sabemos que a tabela FVA é utilizada para situações comerciais, né? Compra, venda, aquisição, financiamentos e empréstimos. Então, é uma relação comercial. Ele vai fazer um financiamento de uma casa, por exemplo, financiamento de um veículo, né? Nós estamos fazendo uma relação comercial. Então, por isso, o sistema price, né, uma relação comercial, para o cálculo da prestação, utiliza a tabela FVA. E aí, então, a fórmula é o C, que é o valor do financiamento ou empréstimo, dividido pelo valor da tabela FVA, para uma determinada taxa e um determinado N, né? Aquela técnica de olhar, verificar se realmente estamos olhando para a tabela FVA, e olhar a taxa e olhar o N para achar o fator. Lembrando aqui que o fator a gente nunca arredonda, né? O fator, ele usa todas as casas depois da vírgula, tá? Permanece essa mesma recomendação. Bom, a prestação será fixa, né? Então, quantas vezes a gente vai usar essa fórmula aqui? Uma vez só, né? Então, é 30 prestações, é 300, é 200, é 80, é 90 prestações. Vou calcular uma vez só e vou saber, né, que todas elas serão neste mesmo valor, porque no sistema price o valor da prestação é fixo. Muito bem. A gente sabe que a prestação paga, uma parte dela é composta por juros e outra parte é composta por amortização. Foi o conceito inicial que a gente viu, né? Então, eu pago uma prestação, uma parte é de juros que fica para o banco, outra parte daquela prestação é o que vai, de fato, amortizar, ou seja, abater o saldo devedor, que é a amortização. Neste caso, então, os juros a ser calculado, né, que compõe essa parcela da prestação, o juros será sempre saldo devedor vezes taxa. Então, claro, quando a dívida começa, né, o primeiro saldo devedor é o valor inicial do financiamento. Ah, fui lá, fiz um financiamento de uma casa, né, 200 mil reais. Então, qual vai ser os juros aqui? 200 mil reais, que é o saldo devedor inicial, vezes a taxa do financiamento. Aí paguei a primeira prestação.
abateu um pouquinho, diminuiu o saldo devedor. Depois da segunda prestação, o saldo devedor é menor, vezes os juros, né, a taxa de juros. Então, a gente vai calculando os juros mês a mês, tá? A amortização, que é o valor que de fato vai ir abatendo a dívida, tá? A amortização é dada por o valor da prestação menos os juros, tá? Então, a amortização, o valor que de fato vai abatendo o saldo devedor, vai em algum momento, né, chegar a zerar a dívida, a amortização que vai abatendo, então, esse financiamento, ela é a prestação menos juros, tá? Muito bem, então nós temos o valor da prestação e, sendo a prestação composta por dois elementos, juros e amortização, essas são as duas fórmulas, né, importantes para a gente saber qual é a variação, qual é a composição que está acontecendo dentro dessa prestação. Quanto de juros tem ali e quanto de amortização de fato está sendo feito nesse financiamento. Tá? Bom, para a gente entender isso, né, essa lógica, nós vamos logo a seguir ver um exemplo. Né? Detalhe importante, gente, sobre a tabela Price, né, o financiamento pelo sistema Price, é que, se tratando de um sistema de financiamento, nós vamos pagar a primeira prestação, né, após os 30 dias. Né? Então, ao final do período, a gente vai pagar a primeira prestação desse sistema de amortização. Então, por isso, o sistema Price, né, ele é entendido como um sistema pós-antecipado, porque a gente fez o financiamento, né, fez o contrato, né, adquiriu a dívida, após 30 dias a gente paga a primeira parcela, a primeira prestação, então após 30 dias, no final do período, né, pós-antecipado, então, é o sistema Price. Tá? Bom, exemplo. Para calcular o valor das parcelas de juros, então vou ter que calcular os juros, né, saldo devedor vezes taxa, e a amortização é aquela fórmula, né, que a gente viu, que é a prestação R menos os juros, referentes às prestações de um empréstimo, a gente não sabe as prestações, precisa calcular elas. Empréstimo no valor de 8.530,20. A taxa desse financiamento, desse empréstimo, é de 3% ao mês. Vai ser liquidado em 10 parcelas. Então, vamos fazer 10 pagamentos, né, para liquidar esse empréstimo aí de 8.530,20. Qual é o valor dessa prestação e quais são, né, os valores dos juros e da amortização? É o sistema Price, né? Então, quantas vezes a gente vai calcular as parcelas? Uma vez só, porque no sistema Price as prestações são fixas. Então, vamos aplicar a fórmula da prestação no sistema Price. Prestação R igual ao valor do financiamento, né, C, sobre o fator FVA, para a taxa 3 e o N10. Tá? Então, simples, substitui o C pelo valor do empréstimo, 8.530,20, e substitui, né, o FVA pelo fator. Fator para uma taxa 3 e o N10. Aí você tem que ir lá olhar na tabela, né, FVA. Então, tem que ter certeza que estão olhando para a tabela FVA, né? No cabeçalho lá estão as taxas, então lá meio, 1,5, 2, 2,5, 3%, parou no 3% e vai até o N10, né? N1, 2, 3, 4, 5, até o N10 e acha o fator. Tá? O fator aqui, para a taxa 3 N10 é 8,53020. Divide um pelo outro, o valor da prestação, R$1.000. São 10 parcelas, 10 prestações de R$1.000. Então, é tomado como empréstimo 8.530,20. Vou pagar 10 parcelas de 1.000. Então, a gente já sabe, desde o início, o valor total que a gente vai pagar nesse empréstimo. Porque no sistema Price as prestações são fixas. Então, 10 parcelas de 1.000, quanto é que vai dar o total? 10.000, né? 10 vezes 1.000, 10.000. Então, eu vou pagar nesse empréstimo, certo? Tendo tomado 8.530,20, R$10.000 eu vou pagar ao final das 10 parcelas. Atenção aqui, gente, relembrando, onde é que está essa tabela aqui, né? Tabela FVA. Lá naquele mesmo material que a gente utilizou, né, para fazer as nossas aulas de rendas financeiras, né? Quando a gente viu renda pós-antecipada, antecipada e renda diferida, a gente precisou usar essas tabelas, né? Tabela FVA, tabela FAC, que estão naquele material para consulta de fórmulas.
tem lá o arquivo em PDF lá no Moodle para vocês, mas eu também já tinha colocado ele lá no Classroom, tá? No Classroom, na barra atividades, tem um tópico lá de material para consulta de fórmulas, é o mesmo arquivo em PDF que está no Moodle, tá? Tem ali 90% de todas as fórmulas, né, estão ali naquele arquivo, e mais as tabelas de FVA e FAC. Muito cuidado, né? O sistema Price utiliza a tabela FVA, então a gente tem que ter a certeza que está olhando para a tabela certa, tá? Aqui o bom, né? O tranquilo é que não tem nem potência, né? Não tem um mais a taxa, né? É bem simples para calcular, né, o valor da prestação no sistema Price, né? Bom, só que não é só isso, né? O enunciado pede que a gente veja quais são os valores correspondentes aos juros que estão sendo pagos e o valor da amortização. Porque em cada parcela de R$ 1.000 que a gente pagar, uma parte desses R$ 1.000 é juros que fica para o banco. E a outra parte é que de fato vai ir abatendo o saldo devedor. Então, para saber como isso acontece, nós vamos ver essa tabela de financiamento. Tá? Vejam bem, aqui à esquerda nós temos o número de parcelas, né? De 1 até 10, tá? Porque são 10 prestações. No momento zero, né, é o momento que a gente está fazendo o contrato, né? A gente está lá contraindo a dívida, né? Então, fui lá, fiz o empréstimo 8.530,20, ainda não tem nada amortizado, nem juros, nem prestação, né? Foi só a dívida que foi feita. Mas, quando eu for pagar a primeira parcela, aí vai ter, então, a prestação paga, vamos abater um juros, né? E vai ter, então, uma amortização que vai abater o saldo devedor. Então, a prestação a gente já viu, né? É R$ 1.000, é o valor do empréstimo dividido pelo fator da tabela. Então, a gente sabe que são 10 prestações de R$ 1.000, totalizando ao final R$ 10.000 pagos por ter pego 8.530,20 no banco. Muito bem. Quando a gente paga a primeira prestação de R$ 1.000, uma parte de juros fica para o banco. Tá? Então, não é os R$ 1.000 que vai abater o saldo devedor. Né? Então, temos que calcular e ver o que vai ficar para o banco aí desses R$ 1.000, que é dado pela fórmula dos juros, como a gente viu antes. Né? A fórmula dos juros é saldo devedor vezes a taxa. Qual é o saldo devedor no início do empréstimo? É o valor que foi tomado emprestado, os 8.530,20, né? Esse é o saldo devedor inicial. Vezes a taxa. Qual é a taxa do empréstimo? Está no enunciado, né? É os 3%. Então, o valor do empréstimo vezes 3% dá um total de juros de R$ 255,91. Então, paguei 1.000, desses 1.000, esse valor, R$ 255,91, é dinheiro que fica para o banco. Fica para ele lá, não abate o saldo devedor, né? É o aluguel do dinheiro, né? O banco está me cobrando esse valor aqui por ter me emprestado esses 8.530,20. Então, nessa primeira parcela, esse valor fica para o banco. O que sobrar é a amortização, que é o que de fato vai abater a dívida, né? A amortização, a gente viu a fórmula dela. A amortização é o valor da prestação menos os juros. Então, vão ser os R$ 1.000 menos os 255,91. Então, R$ 1.000 menos os juros vai amortizar dessa dívida R$ 744,09. Muito bem. Ao pagar os R$ 1.000, agora já sei que tem essa parte primeira aqui que fica para o banco, que é os juros, e o que de fato vai abater o saldo devedor é o que sobrou. Tá? Então, o saldo devedor é agora 8.530,20, pagando a primeira prestação, eu vou amortizar então os 744,09, fica de saldo devedor R$ 7.786,11. Muito bem. A dívida agora, neste momento, depois de ter pago a primeira parcela, é essa aqui, né? É o novo saldo devedor. Passou mais 30 dias, paguei a segunda prestação, R$ 1.000. Quando eu paguei a segunda prestação de R$ 1.000, eu tenho que deixar para o banco de novo mais uma parte de juros, né? Então, desses R$ 1.000, quanto vai ficar de juros para o banco? Vai ser o saldo devedor vezes a taxa. Agora, o saldo devedor atual é R$ 7.786,11. Vezes a taxa, né, do empréstimo, que é 3%. Então, está ali o saldo devedor atual vezes a taxa de 3%. Temos agora um juros de 233,58. Então, paguei 1.000,
233,58 destes 1.000 fica para o banco. É juros do empréstimo. O que sobrar é o que vai abater o saldo devedor. O que sobra? A amortização. A amortização é a prestação menos os juros. Então, aos 1.000 menos os 233,58. Então, está ali, 1.000 menos os juros, fica de amortização R$ 766,42. Isso é que vai abater o saldo devedor. Qual era o saldo devedor? 7.786,11. Agora abate, então, a amortização, menos a amortização, fica um saldo devedor de 7.019,69. E segue-se, então, essa mesma lógica, né, até o final. Tá? Então, saldo devedor, próxima prestação paga, nova parcela de juros que fica para o banco, novo valor de amortização, novo saldo devedor. Novo saldo devedor, próxima prestação paga, parcela de juros que fica para o banco, nova amortização abate, novo saldo devedor, e assim até o zeramento da dívida. Tá? Então, vocês vão ver aqui na coluna, né, do saldo devedor, que conforme a dívida vai sendo amortizada, a gente vai abatendo o valor correspondente da dívida, chega a zero, né? Ou seja, paguei toda a dívida. Tá? Meu saldo devedor zerou quando eu amortizei todos os valores correspondentes, né, de cada pagamento. Vocês vão notar também que a amortização no sistema Price, ela é crescente, né? Então, a amortização começou num valor mais baixo, depois foi aumentando, né, ao longo do tempo. Se a gente somar todos os valores de cada amortização, nós vamos chegar ao total da dívida, né? Os 8.530,20. Ou seja, a gente amortizou toda a dívida, por isso o saldo devedor chegou a zero. Tá? Então, vejam, a amortização foi aumentando ao longo do tempo. O que aconteceu com os juros? Os juros ao contrário, né? Os juros foi diminuindo ao longo do tempo. Tá? A gente começou com juros de 255,91, foi diminuindo, foi chegar até o último juros lá de 29,13. Se somar todos os valores de juros em cada mês, o total de juros pago foi 1.469,80. Ou seja, o saldo devedor abatido mais os juros pagos para o banco dá os R$ 10.000, né? Que foram as 10 prestações pagas de R$ 1.000 cada uma. Tá? No sistema Price, então, a gente tem essas características. Prestações constantes, nesse exemplo aqui, R$ 1.000 cada uma. Juros decrescente. Tá? Os juros começam mais alto e termina mais baixo. Então, juros decrescente no sistema Price. A amortização, então, a parcela de amortização vai aumentando ao longo do tempo. Né? A gente começou com uma amortização menor e terminou amortizando um valor maior. Certo? Pessoal, sobre o sistema Price, como é que ficou esse primeiro exemplo para vocês? Ficou tranquilo para mim, senhor. Tranquilo, pô. Uma tabelinha do Excel aí já resolve. Tranquilo, né? É mais para a gente entender o raciocínio, tá? Senhor, Sim. naquela parte dos juros ali é vezes? Sim. Juros é só o devedor vezes a taxa. Tá? Tá. Então sempre tem aquele xizinho ali multiplicando, né? Sempre só o devedor vezes taxa em cada mês, tá? Muito bem. Claro que essa tabela, para a gente fazer todo o racional, entender todo o processo, conseguir entender, né, essa comparação, né, que as prestações são fixas, que os juros vai diminuindo, a amortização vai aumentando, vai sendo crescente. Porque isso é o conceito, né, do sistema Price. Claro que nas nossas avaliativas, provas, substituição, né, vocês não vão construir uma tabela assim, né, mas as questões vão ser do tipo, calcule a prestação do sistema Price. Então pode ser só isso, né? Calcule a prestação e tem lá as alternativas com diferentes valores de prestação para vocês. Ou então, calcule a prestação do sistema Price e qual é o valor da primeira, né, do primeiro juros da primeira parcela, qual é o valor da primeira amortização na primeira parcela. Então a gente calcula as prestações, sabe todas, né? E aí faz o primeiro cálculo de juros e o segundo cálculo, para descobrir quanto é que a gente está pagando, né, de juros e amortização quando a gente pagar a primeira prestação. Isso pode acontecer, podemos ter
algo desse tipo, né? Porque aí facilita lá nas alternativas. Alternativa A, prestações de R$ 1.000 e na primeira prestação o juro será de 255,91 e a amortização 744,09. E aí as outras alternativas para a gente comparar, tá? Podemos ter também exercícios, né, avaliativas, prova, substituição, dizendo assim, calcule o valor, né, da prestação no sistema Price e as alternativas. Alternativa A, valor R$ 900 e o valor da prestação é variável. Letra B, o valor da prestação R$ 1.000 e a prestação é fixa. Letra C, o valor da prestação R$ 1.000 e a prestação é variável. Tá, o valor cálculo é 1.000, temos duas alternativas com 1.000, mas uma dizendo variável e outra dizendo fixo. E a gente já viu, né, na teoria que o sistema Price ele é a prestação fixa, né? Então a alternativa correta seria R$ 1.000, parcelas fixas, prestações fixas, tá? Então são coisas que a gente precisa ter cuidado, né, e estar atento, porque o conceito por trás dos resultados, né, são importantes também, tá? Muito bem. Vamos a um próximo exemplo. Neste caso aqui, nós temos que calcular as parcelas de juros e amortização referente às prestações de um empréstimo agora de R$ 3.000, tá? A taxa é de 3,5% ao mês e vai ser pago, então, em 6 parcelas, 6 prestações. Então, o nosso I, para a gente achar o fator lá, é 3,5, né? E o N, que é o número de prestações, é 6. Então, para a gente achar o fator, é a taxa 3,5, N6. Tá? O nosso C é 3.000. Então, além da prestação R, nesse enunciado pede os juros e a amortização. Então, claro, nesses exemplos que a gente está vendo em aula aqui, a gente vai ter que construir a tabela, né? Porque aqui não está pedindo só o primeiro valor correspondente aos juros da primeira prestação, nem a amortização referente à primeira prestação paga, né? Está pedindo todas, tá? Então, o primeiro passo, calculamos a prestação. O valor do empréstimo, né, do financiamento, que é o valor C, R$ 3.000, dividido pelo fator da tabela FVA, por se tratar, então, de um empréstimo, uma relação comercial, né? Tabela FVA, certeza que estamos olhando a tabela FVA, procuramos a taxa, então, 3,5 para o N6. Então, vai lá, a taxa 3,5, N6, achamos lá, então, usando os dados, né? Taxa 3, N6, fator 5,32855. Relembrando sempre, fator não se arredonda, tá? Usa todas as casas depois da vírgula. Aí divide os 3.000 por esse fator. Nós temos, então, uma prestação. Sistema Price, as prestações são fixas, né? Então vão ser 6 prestações de R$ 563. Tá? Então, o valor tomado emprestado é 3.000. Se nós quisermos saber qual o valor total desse financiamento, né, após pagas as 6 parcelas, é 6 parcelas vezes 563, que é um outro tipo de questão que eventualmente pode surgir numa avaliativa, numa prova ou numa substituição, né? A pergunta, calcule lá o valor da prestação e qual vai ser o valor total pago ao final desse financiamento. Então, calculamos a prestação. Descobri, então, 563. Mas total pago vai ser o valor da prestação vezes o número de parcelas. E a gente vai ter, então, essa possibilidade, né, de alternativa. A alternativa A, prestação tanto e o valor total do financiamento tanto. A, B, C e D. E a gente tem que fazer o cálculo para determinar. Nesse caso aqui, se a gente quisesse saber o valor total, quem é que se arrisca na matemática aí? 563 vezes 6, quanto é que dá? R$ 3.378. Então, alternativa A, realizados os cálculos, né? Alternativa A, prestação 563 e o valor total pago no financiamento 3.378. Alternativa B, o valor pago na prestação 3.378, o valor total financiado 563.
qual é a certa? Letra A. Exemplo, né, de alternativas que vocês podem encontrar, tá? Muito bem. Aqui nós calculamos a prestação, mas pede as parcelas de juros, né, e pede também as parcelas de amortização. Então, a nossa tabela, né, é necessária para a gente verificar todas as parcelas de juros, né, e de amortização durante esse financiamento, tá? Então, tabela pronta. Aquele mesmo passo a passo que a gente viu no primeiro exemplo, né, então a tabela já está completa aqui, só para a gente fazer aqueles raciocínios que são necessários. Então, 6 parcelas, 6 prestações de 563, dá um total de 3.378, que nem a Josi calculou ali, né? Nem usou a calculadora, fez de cabeça, né, Josi? 3.378. Claro. O valor tomado emprestado, 3.000. 3.378 foi total pago, obviamente, né? De juros, R$ 378, que é a diferença, né? Então está aqui na coluna dos juros, os R$ 378 pagos, né? Mas como é que a gente chegou, então, né, nesse total de juros aqui? Calculando pela fórmula juros igual ao saldo devedor vezes a taxa. Então, cada prestação de R$ 563 pagas para o banco, teve uma parte que ficou de juros para o banco, o que sobrou foi a amortização que vai abater a dívida. Então, quando pagou R$ 563, 105 ficou para o banco, que é juros que é pago para o banco. Então, o saldo devedor inicial era 3.000 vezes 3,5% dos juros do empréstimo, 105 ficou para o banco. O que sobrou, 563 menos 105, é a amortização, né? A amortização igual a prestação R menos os juros. Prestação 563 menos os juros 105, a amortização é 458. A dívida era 3.000, abate a amortização 458, após paga essa primeira parcela, né? Ficou então o saldo devedor de R$ 2.542. Aí faz o mesmo processo, né, até o final do cálculo. Então, 2.542 vai ser o saldo devedor, que eu vou utilizar para calcular, né, a próxima parcela de juros, quando eu pagar a segunda prestação. Quando eu pago a segunda prestação de 563, o saldo devedor agora é 2.542, vezes a taxa 3,5. Dessa prestação paga de 563, 88,97 fica para o banco, que é os juros, e o que sobra é a amortização que vai abater a dívida, né? O valor da prestação, menos os juros, a amortização vai ser 474,03. Novo saldo devedor agora. Antes, 2.542, menos a amortização, agora o saldo devedor é 2.067,97. Paga a terceira parcela, está ali de novo, saldo devedor atual, 2.067,97, taxa 3,5, juros para o banco, 72,38. Isso fica para o banco, o que sobrou, os 490,62, né, a prestação menos os juros, é o que vai abater o saldo devedor, que agora, né, saldo devedor anterior menos a amortização, o saldo agora é 1.577,35. Então, faz esse passo a passo até o final. Prestações fixas, os juros vai, no sistema price, né, diminuindo ao longo do tempo, chegando ao total, né, todos os juros somados aos R$ 378. A amortização, né, ela vai aumentando ao longo do tempo, somadas todas as amortizações, chega aos R$ 3.000 da dívida, e no final todos os valores abatidos, né, a gente faz o zeramento da dívida, zera a dívida. Então aqui, né, somado o valor da amortização com o valor dos juros pago, dá os R$ 3.378, correspondente a 6 parcelas de 563. Tranquilo, gente? Agora, tranquilo, senhor. Tranquilo, legal. Não surgiu nenhuma dúvida? Depois, na hora de fazer, que surgem as dúvidas, né? É o que sempre vocês falam. Na prática é diferente, né, senhor? A teoria é de boas. Na hora da Mas é prática, que é verdade, né? Que é na prática que surge. Na prática vai ser outras questões, outras fórmulas, né? Tudo diferente que o professor ensinou na aula, né? Normalmente é assim, né? Na hora da aula é simples, A mais B mais C. Aí chega na prova, é a fórmula de Bhaskara que tem que usar, né? Diferente do que o professor ensinou na aula. Isso é a matemática, hein? Não, mas não vai ter surpresas, tá? É exatamente isso que a gente está vendo aí.
Vamos a outro exemplo aí. Utilizando o sistema Price, calcule os valores das prestações, né, e das parcelas de juros de uma amortização agora referente ao empréstimo de 8.250, vai ser pago em 4 parcelas, com juros de 4% ao mês. Então, a gente sabe o elemento C, né, que é o valor do empréstimo, os 8.250, que vai ser dividido pelo fator da tabela FVA para uma taxa de 5N4. Vamos descobrir a prestação. Price, então, prestação calcula uma vez só, a gente vai saber o valor das 4 prestações. Claro que os valores de juros e amortização são variáveis e precisam ser, então, calculados individualmente. Então, temos aí o valor dessa prestação. R$ 8.250 dividido pelo fator 3,54595. Esse valor foi encontrado na tabela FVA para a taxa 5 e um N4. Né? Então, as taxas aí vão de 0,5%, né? Então a gente tem que chegar lá na taxa 5 e o N4 para descobrir esse fator. Tá? Prestações fixas. Então, as 4 prestações, as 4 parcelas serão, né, 2.326,60, que é o resultado dessa divisão, né? O valor do empréstimo pelo fator. Aqui é aquele raciocínio, né, que a gente tem que saber fazer, porque pode acontecer de aparecer algum exercício, alguma avaliativa, prova ou substituição, em que pergunte, né, qual o valor da prestação no price e qual o valor total pago nesse financiamento. Então, o valor total será 4 vezes o valor da prestação. A gente vai saber quanto foi o total do financiamento. Então, essa lógica a gente precisa fazer, né, caso ocorra essa pergunta, né? Então, determine o valor da prestação e o valor total, né, pago neste empréstimo, tá? Então, o valor total será, né, as 4 parcelas de 2.326,60, o valor total desse empréstimo será 9.306,40, né, que é 4 vezes esse valor, 4 vezes o valor da prestação. Se acontecer uma alternativa, né, se acontecer um exercício, uma avaliativa assim, tá? Façam esse raciocínio, não esqueçam, né, que o price, a prestação é fixa, é só multiplicar pelo número de parcelas para achar o valor total pago. Tá? O racional no price, a prestação é fixa, os juros são variáveis e a amortização também é variável. Só que os juros, né, ele é variável e vai diminuindo, sendo decrescente ao longo do tempo no price, e a amortização vai sendo crescente no price. Claro, os dois são variáveis, né? Só que a amortização vai aumentando o valor dela e os juros vai diminuindo, sendo decrescente. O valor tomado emprestado inicialmente, os 8.250, ele é abatido, né, através dos valores da amortização, tá? Porque a parte que compõe os juros, né, não abate saldo devedor. Os juros é o valor do aluguel do dinheiro que fica para o banco. Então, eu paguei a primeira prestação, 2.326,60, 412,50 ficou para o banco, né? Bye bye 412,50, né? É o dinheiro do banco. Não adianta, né? Esse valor não vai abater o saldo devedor, tá? Então, os 8.250 emprestado vezes os 5% do empréstimo, esse valor vai ficar para o banco. O que sobrar vai abater o saldo devedor. Então, dos 2.326,60 sobra 1.914,10, né? Que é a prestação, menos os juros calculados que ficou para o banco. Então, isso aqui abate o saldo devedor inicial. 8.250 menos o valor da amortização. Agora, saldo devedor, após o pagamento da primeira parcela, 6.335,90. Pagou a segunda parcela, 2.326,60. Juros que fica para o banco, 316,80. Então, desse valor, os 316,80, bye bye, né? É dinheiro do banco, tá? Como é que a gente chegou nesses juros? O valor do saldo devedor atual, né, 6.335,90 vezes os 5%. Agora, o que sobrar é o que vai amortizar a dívida. O que sobra? O valor da prestação menos os juros, né? Tá ali a fórmula lá em cima, né? A amortização igual a prestação menos juros. Então, prestação menos juros vai amortizar da dívida, vai abater do saldo devedor, então,
R$ 2.009,80. Então, saldo devedor anterior menos a amortização, fica agora um saldo devedor de R$ 4.326,10. Paga a terceira parcela, R$ 2.326,60. Quanto fica de juros para o banco? Saldo devedor atual, R$ 4.326,10 vezes os 5% do empréstimo, fica para o banco. Dessa parcela, fica 216,31. Tá? O que sobrar é a amortização, que vai abater de fato o saldo devedor. Então, o valor da prestação menos os juros calculados, sobrou, para amortizar a dívida, sobrou 2.110,29. Saldo devedor anterior, menos a amortização, saldo devedor atual, 2.215,81. Aí paga a última parcela, 2.326,60. Pagando a última parcela, uma parte vai ficar para o banco, que é os juros, né? Então, é o saldo devedor anterior, atual, né, 2.215,81, vezes a taxa, 5%. Desse valor dessa parcela, fica para o banco, 110,79. O que sobrar é a amortização. Então, a parcela, né, a prestação 2.326,60 menos os juros, vai ser amortizado, então, o valor de 2.215,81. Saldo devedor anterior, 2.215,81, menos a amortização, 2.215,81. O que sobra? Zero. Saldo devedor foi todo abatido, né? Zerou, então, a dívida. Tá? Somadas todas as parcelas de amortização, nós temos R$ 8.250 pagos, né? Que era o valor inicialmente tomado emprestado. Somada todos os valores, né, de juros, deu um total de juros pago R$ 1.056,40. O valor amortizado mais o valor dos juros dá os R$ 9.306,40, que é o correspondente às 4 prestações, né, que foram calculadas. Só mudou aqui a taxa, né, o valor do empréstimo, mas a técnica do price é a mesma. As prestações são fixas. Os juros, ele é variável, né, e vai diminuindo, sendo decrescente ao longo do tempo. A amortização, ela é variável, mas ela vai aumentando ao longo do tempo. Tá? Ao final, né, dos pagamentos, a dívida, então, é zerada. A composição total do valor, uma parte sempre será juros e outra parte será a dívida inicial. Atenção, relembrando, a prestação, né, ela sempre tem esses dois componentes. Uma parte da prestação sempre será um pouco de juros que fica para o banco e outro pouco de amortização que vai abater o saldo devedor. Então, esse racional é sempre o mesmo. Certo, gente? Agora, um típico exercício, né, que pode aparecer aí para vocês, que gera uma facilidade nas alternativas, por exemplo, né? Calcule só o valor da prestação. Agora não pede aqui, né, o valor das parcelas de juros nem de amortização. É só a prestação. A gente faz o cálculo da prestação, acha o valor. E aí vão ter lá alternativas, né? Alternativa A, B, C, D, cada uma com um valor diferente, né, para vocês acharem a resposta correta. Ou então, os valores, né, nas alternativas ali, uma será o valor correto, mas segue um texto do lado, tipo, né, 3.703,31 e as prestações são variáveis, e as prestações são fixas. E a gente tem, então, que fazer essa relação, né, entre o valor calculado e o conceito do sistema price. Tá? Então, nesse caso aqui, calcular a prestação num empréstimo de 18.500, ele vai ser pago, então, em 6 parcelas com juros. Simples, aplica a fórmula 18.500 dividido pelo fator da tabela para uma taxa de 5,5 e uma taxa de 5,5 e um N6. O fator é 4,99553. Dividiu o valor do financiamento pelo fator, prestação 3.703,31, significando que teremos 6 prestações neste valor. Doutor, Sim. Fala, Alice.
Uma dúvida, quando a gente for resolver os exercícios, a gente só precisa fazer essa fórmula ou a tabela inteira que tu mostrou antes? Pode acontecer algumas coisas como a gente falava antes, né? Então, pode acontecer no exercício avaliativa, prova ou substituição, pedir somente o valor da prestação, e aí vai ter alternativas ali, né, só do valor da prestação ou do valor da prestação em relação ao conceito. Pode aparecer também a necessidade de a gente calcular o valor da prestação, tá? E calcular também qual é o valor da amortização e dos juros quando for paga a primeira prestação. E a gente tem que fazer o cálculo daquela primeira linha, né, de juros e de amortização para descobrir esses valores. Tá? E a gente precisaria fazer, então, esse cálculo. Aí, a alternativa seria, né, alternativa A, o valor da prestação é X, o valor componente, né, dessa prestação em juros é tanto, e o valor componente de amortização nessa primeira prestação é tanto. Porque no caso da price, como a gente viu, né, em cada prestação, o valor juros e amortização ele é variável ao longo do tempo. Então, na primeira prestação paga, nós poderíamos ter que calcular, né, o primeiro valor correspondente aos juros e o primeiro valor correspondente à amortização, que é então uma outra possibilidade aí de exercício, de avaliativa, prova, substituição. Tá, Analice? Consegui te ajudar? Sim, obrigada. Certo? Nada. Muito bem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida, gente? Tá tranquilo, senhor. Tranquilo? Legal. Muito bem. Então, esse aqui a gente já viu, né? 18.500, 5,5%. Agora nós temos uma situação aqui em que o Bruno assumiu uma dívida de um empréstimo no sistema Price. O valor da dívida é R$ 5.835, taxa de 2,5% ao mês, para liquidar em 6 prestações. Pede para calcular aqui o valor das parcelas, tá? Então, é o valor do R apenas. Então, R$ 5.835, dividido pelo fator da tabela FVA para a taxa 2,5 e o N6. Então, aquele detalhe, certeza que está olhando para a tabela FVA. Por quê, né? Porque lá no material de consulta de fórmulas tem lá as duas tabelas, né? Tem a FAC e a FVA. A gente deve ter um cuidado especial, olhar sempre no título da tabela, se a gente está olhando a tabela certa. Porque se olhar a tabela errada, o fator que a gente vai achar vai ser outro, né? E a prestação vai dar outro valor. Que, inclusive, esse é um dos erros mais comuns, né? Nos cálculos aí da matemática financeira, tanto para as rendas financeiras quanto para os sistemas de amortização. Muitas vezes, a maior parte dos erros está em olhar a tabela errada. E depois, às vezes, olhar, né, o fator errado na tabela certa. Né? Às vezes a gente olha os juros que a gente estava usando no exercício anterior, e vai dar um fator diferente. Então, outro detalhe, estou olhando a tabela certa e estou olhando exatamente os juros e o N do exercício que eu estou fazendo. Tá? Para ter certeza absoluta que não está cometendo essas duas falhas aí que são bem comuns. Tá? Então, tabela FVA, taxa 2,5 N6, o fator é 5,50813. Divido, então, o valor do financiamento pelo fator, vai achar o valor da prestação de R$ 1.059,34. O valor da prestação é fixo, então serão 6 prestações exatamente nesse valor. O valor total desse empréstimo, desse financiamento, né? Então, se a gente quiser saber, é 6 parcelas, então é 6 vezes o valor da prestação. Vai dar o total do empréstimo. Lembrando os conceitos, né, que podem fazer parte, né, das alternativas. Pode ter lá, né, o número, né, da prestação e outras correlações dentro do conceito. Ah, a prestação é tanto e as parcelas de juros são fixas. Estará certo isso? Estará errado. Né? Se eu dei o valor certo da prestação, mas disse que os juros é fixo, está errado. O que a gente viu no price? O que acontece com os juros no price? Os juros é variável, né? Os juros ele vai diminuindo ao longo do tempo. O valor da prestação é tanto e as parcelas de juros são variáveis decrescentes. Perfeito, né?
Ela é variável e ela decresce ao longo do tempo. Alternativa, o valor da prestação é tanto, e as parcelas de juros que compõem essa prestação, né, elas são variáveis e são crescentes. Bom, a gente viu que os juros não é crescente no price. Os juros é variável decrescente. Então, são coisas que podem fazer parte da alternativa, além de dar o valor da prestação, ter esse outro complemento da teoria, né, para a gente descobrir a resposta certa. A mesma coisa em relação à própria amortização, né? A gente viu que no sistema price, a amortização ela é variável crescente, porque a amortização ela não é igual em todos os meses, né? Ela vai variando para mais, né? A amortização vai aumentando mês a mês. Então, calcule o valor da prestação, ok, né? E determine a relação com a amortização. Então, o valor da prestação, alternativa A, o valor da prestação é tanto, e nesse sistema, a amortização ela é variável decrescente. Estaria errado, mesmo que o valor da prestação estivesse certo, porque o complemento da frase está dizendo que a amortização é variável decrescente. E a gente já viu que no price ela é variável crescente, a amortização. Então, muito cuidado com a relação do cálculo e o complemento que pode aparecer, né, nas alternativas em relação a esses componentes, né, do sistema price. Prestação constante no price, juros é variável decrescente, a amortização é variável crescente. Tá? Então, esses elementos, né, dos sistemas de amortização são sempre importantes. Hoje a gente está vendo o price, na semana que vem, na terça-feira, a gente vai ver o saque, e no saque também tem essas relações, tá? No saque a gente já sabe que no saque será a amortização que será constante, e aí vamos ter variações, né, de prestação e de juros, né, em função, né, de acréscimo e decréscimo ao longo do tempo. Tá? Muito bem. Podemos ir para o nosso intervalo, gente? No meu... Bora. Certo. No meu aqui são 20h10. Então, 20h25 a gente volta no intervalo. Na volta do intervalo a gente faz a nossa chamada, tá? Que é ao vivo, online. Então, peço a gentileza aí, se puderem, né, não desconectar, porque facilita bastante. Na volta do intervalo eu abro o microfone e a câmera de novo. Já está todo mundo conectado. Vou chamando os nomes e a gente vai fazendo a chamada. Se alguém desconecta, demora para voltar do intervalo, às vezes já passou do nome, sempre gera um pouquinho mais de demora, né, no momento da chamada. Então, se puderem, né, não desconectar durante o intervalo, será melhor, tá? Depois da chamada, nós vamos ter, então, exercícios no Classroom. Os exercícios vão ser tanto teóricos quanto de cálculo, né, porque temos essa composição aí nesse conteúdo do Price. Tá, gente? Então, só fecho a câmera e o microfone e abro novamente no retorno do intervalo, às 20h25, então, voltaremos. Até daqui a pouco.